Seja muito bem-vindo a esta aula e nesta aula vamos falar de um conteúdo em especial que vai mudar o modo como você vai enxergar o gráfico. Então eu quero que você permaneça nesta aula até o final para entender como a técnica pode mudar o modo como você vai enxergar o gráfico. Mas antes, eu quero deixar-te uma advertência. As pessoas dizem que o mercado de opções binárias não dá dinheiro, não vai te deixar rico. Mas na verdade, se você trabalha para alguém, você também não vai ficar rico com salário. A questão não é sobre riqueza. Eu quero deixar bem claro que não se trata de riqueza, é sobre obter resultados. Quando você trabalha, quando você se esforça, você terá bons resultados. Opções binárias não é sobre riqueza, Forex não é sobre riqueza, até porque muitos que entram em Forex, cripto, também enfrentam grandes problemas. Cada mercado tem a sua particularidade. Então eu quero que vocês percebam isso. É a clareza universal. É o modo como as coisas funcionam. Então as pessoas colocaram na cabeça a ideia central de que se o que tu estiveres a fazer não te deixar rico, então aquilo não vale nada. É uma perca de tempo. Então eu quero deixar claro que o mercado de opções binárias está muito longe de te deixar rico. O mercado de opções binárias está muito mais perto de te trazer resultado, de mudar a tua realidade. Por isso que eu estou aqui. E a única forma de você ter resultados é começando do jeito certo, é aprender passo a passo a estrutura. Por isso que hoje eu estou aqui presente para te ajudar mais uma vez no mercado de opções binárias, te tirar do zero e levar-te até o avançado. E vai ser benéfico para você e para mim acompanhar essa jornada onde você vai aprender passo a passo. E lembrem sempre que os bons resultados vêm naturalmente ao longo do tempo. Não deixe que a pressa, que a ganância te faça cometer grandes erros. O público de opções binárias é um público dopaminérgico, o que significa que é um pessoal que está dedicado a 100% a fazer de tudo para ganhar dinheiro de forma mais rápida. Não existe uma forma de ganhar dinheiro de forma mais rápida se não estudando. Por isso que eu estou aqui para passar o conteúdo certo, de forma faseada para vocês aprenderem como de fato fazer dinheiro com o mercado de opções binárias. O problema da maioria das pessoas que entram para o mercado de opções binárias é a falta de direção. Não só os iniciantes, como até os intermediários têm essa dificuldade de, quando entrarem, estarem diante do gráfico, saber o que fazer. Muitos não sabem o que fazer porque aprenderam a olhar simplesmente para o padrão gráfico, a estratégia que foi ensinada. Porque o gráfico configura sempre, então ele sente-se no direito de olhar ou de reparar simplesmente aquilo que o gráfico configura sempre. E aí é onde nós encontramos a armadilha. Frustração, perdas, prejuízos constantes e depois a pessoa diz que isso é uma aposta, é um cassino. Mas na verdade o problema não está em ser uma aposta ou cassino, porque isso está muito longe de ser. Por isso que nós, para realmente saber se isso é uma aposta ou um cassino, precisamos saber as bases de análise do mercado que usamos para assim realizar as nossas operações com base no conhecimento. Por isso que para todo iniciante é muito importante, não só iniciante como intermediário, retifico aqui, devem prestar muita atenção nesta aula. Quando nós falamos de opções binárias, nós precisamos olhar para aquilo que é a direção. O que é que nós precisamos entender? Primeiro, para que você tenha um conhecimento estabelecido dentro do mercado financeiro, em específico opções binárias, você precisa saber quais análises deves usar, quais são as necessárias, quais são as mais importantes e quais são aquelas análises que você deve deixar para lá. Por isso aqui eu trouxe 3 análises que muitos já conhecem, porém quem não conhece vai aprender da melhor forma e quem já conhece vai aprender do jeito certo, porque eu sei que você aprendeu do jeito errado. Quando estamos a falar de opções binárias, nós precisamos lembrar que usamos 3 tipos de análises, não só em opções binárias, como em mercados alavancados, como Forex, cripto, ações, todo mundo que tem um modo operante para fazer dinheiro com base a técnica, usa essas análises. Então, quando estamos a falar das opções binárias para começar do zero, para você que é iniciante, não entende nada, não sabe onde começar, não sabe o que fazer, eu quero trazer aqui a analogia que vai mudar o modo como você vai entender de forma rápida e perfeita o mercado de opções binárias. Olhe para essas imagens. Você consegue ver aqui um Mercedes, uma Porsche, um Lexus e um Maserati. Esses carros representam as corretoras. E se elas representam as corretoras, cada carro apresenta uma característica diferente, desde a cor, velocidade, autonomia. Eu quero deixar bem claro que ao entender esses exemplos que eu vou passar aqui para vocês, vocês terão a chave do mercado
mercado, vocês vão conseguir dominar o mercado. Eu falo muito sobre entender as corretoras, porque até pessoas que já operam no mercado têm dificuldades de migrarem para outras corretoras. Mas quando você percebe que as corretoras são as suas aliadas e que você não deve se focar em uma delas, porque uma hora ou outra ela pode se tornar tua inimiga, pode bloquear o teu saque, pode apresentar problemas de manutenções constantes e isso pode frustrar-te a situação. Então, eu quero que vocês percebam isso. Você tem aqui o Mercedes, a Porsche, o Lexus e o Maserati. Nós temos aqui a corretora Cotex, temos aqui a IQ Option, temos aqui a Pocket Option e temos aqui a Binola. Essas corretoras representam estes 4 carros que vocês conseguem ver aqui. Desde a imagem, o motor, cada corretora aqui apresenta-se como um carro. Eu vou começar daqui. Para mim a Binola é a Mercedes. Não só por ser uma das corretoras que eu opero com muita frequência e treino também os meus trades, mas por ser uma corretora que tem um estilo diferenciado das demais. Temos aqui a plataforma de negociações Pocket Option e vai ser a Porsche. Temos aqui a outra plataforma de negociação que é a Key Option, que vai ser o Lexus. E por final, nós temos a nossa plataforma de negociação Cotex. Eu poderia escolher um outro carro, uma marca mais famosa, mas eu quero que vocês enxerguem as corretoras não pelo seu grau de popularidade, mas sim pela sua capacidade de você interagir com a corretora. Então, nós temos aqui a Binola, a Pocket Option, a IQ Option e temos aqui a Cotex. Para você conduzir esses carros, você precisa de uma única coisa: conhecimento. Você precisa de ter uma carta que lhe habilite a dirigir as suas vielas. Por isso que é muito importante passar por uma formação para entender os códigos de estrada, sobre sinistralidade rodoviária e toda essa leque de leis e regras de estrada para que você possa ter uma condução viável e entender também como o teu próprio carro funciona e não só. Mas agora vamos pensar. Nós temos aqui a tua habilitação, o que você precisa para conduzir livremente. Esta é a tua habilitação. O que é que você precisa para conduzir um carro? Você precisa de análise técnica, análise gráfica e análise fundamentalista. Vocês conseguem reparar aqui que quando estamos a falar da análise técnica, estamos a falar daquilo que é necessário. Quando estamos a falar da análise gráfica, estamos a falar do cérebro. É o santo grau do mercado financeiro em qualquer parte, seja mercado regulamentado ou não regulamentado. Como a título de exemplo, a própria opções binárias é um mercado não regulamentado. Quando estamos a falar de análise fundamentalista, estamos a falar de uma análise que na maior parte das vezes não vais usar. Isso em opções binárias. Mas em mercados regulamentados, essas 3 forças não devem trabalhar separadas. Mas eu estou aqui a falar sobre opções binárias em específico. Agora vamos entender. Então, esta é a tua carta de habilitação. É o que vai te permitir a circular. Toda vez que um regulador de trânsito te parar, vai te pedir essa carta. Mas passa a carta das opções binárias do zero. Quero saber exatamente se você passou por todas as fases de análise técnica, gráfica e a fundamentalista. Eu preciso saber exatamente se você está apto para andar aqui. Então, o mercado funciona dessa forma. Quando nós estamos a falar de análise técnica para os carros, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar da parte que compõe o exterior e o interior do carro. Então, mesmo aqui na corretora, nós precisamos entender o que é que compõe a corretora. Ela tem uma imagem, ela tem uma marca, uma logo, ela tem informações aqui excepcionais. Quando estamos a falar do interior do carro, estamos a falar de quê? Estamos a falar do painel do carro, estamos a falar das inúmeras funções, dos botões que ao clicar tu terás uma informação. Acelerar, a mudança, ver a quantidade de combustível disponível. Estamos a falar da análise técnica. É como se fosse você mudar aqui o capital de investimento, alterar o tempo em que tu queres ter o teu resultado, caso a tua previsão estiver correta e terás o teu resultado, seja positivo ou negativo. O botão de compra e venda, acelerar ou dar ré, tudo aqui a gente tem dentro da análise técnica. Mas a análise técnica vai muito mais além do que isso. Quando nós estamos a falar do operacional price action, por exemplo, em que você deve traçar linhas, análise técnica são todas as ferramentas disponíveis para você confluenciar uma operação. Eu preciso traçar uma linha horizontal com LTA ou LTB para saber exatamente qual é a direção do mercado. Então, a análise técnica envolve essas
características, ok? Tudo que tem a ver com a imagem e com as ferramentas disponíveis do carro, por isso que ela é necessária. Mas existem pessoas que podem conduzir e não ter conhecimento e não ter domínio sobre toda a análise técnica do mercado, mas mesmo assim conseguem conduzir. Por quê? Porque elas têm análise gráfica. Tal como eu disse aqui, deixei muito claro, o cérebro. A análise gráfica é a mais importante, é o que vai te tirar deste ponto para te levar ao teu destino. Por isso que ela é muito importante. Sem análise gráfica, tu és um especulador binário que não tem noção do que estás a fazer dentro do mercado. E existem aqueles condutores curiosos, né, que trabalham com base no empirismo, têm um tanto de informações do mercado, mas na verdade não têm nada. São condutores que têm dificuldades de levar o veículo na estrada porque têm medo de chocar, têm medo de perder dinheiro. E o medo é um reflexo maior da falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, quando você não tem a técnica, você tem medo de executar, você tem medo de praticar, você tem medo de arriscar. Por quê? Porque você não é provedor de conhecimento. Por isso que o tema da nossa aula é macroanálise e microanálise. É quando você vai saber como começar a identificar os padrões que o mercado apresenta. É quando você vai saber quais das análises vais usar para começar de fato a operar. Por isso que na aula passada, se você assistiu, eu falei sobre a estrutura de mercado. Por que ela é importante? Porque ela envolve os 5 contextos de mercado. Se você não assistiu, você precisa assistir para poder entender o que eu vou abordar aqui nessa aula. É impossível você assistir essa aula e entender sem antes você entender a aula passada. Então, quando estamos a falar da análise técnica gráfica e fundamentalista, estamos a falar da estrutura usada para operarmos, para agirmos dentro do gráfico como profissionais. São as habilitações exigidas para que você aprenda de fato a conduzir o teu veículo, seja uma Mercedes, uma Porsche, um Lexus, um Maserati. E esses carros representam essas plataformas, tal como eu disse. Eu quero conduzir uma Mercedes. Eu consigo conduzir a Mercedes. Se eu consigo conduzir a Mercedes, então eu consigo operar na corretora Benola. Estou cansado, quero conduzir, por exemplo, vou lá ver, um Porsche. Vou conduzir uma Pocket Option. Vou operar aqui de forma livre, sem dificuldades. Quero conduzir, por exemplo, um Lexus. Vou conduzir um quê? Vou operar na IQ Option. Na tranquilidade, quero conduzir um Maserati. Vou operar onde? Vou operar na Cotex. Então vocês precisam entender primeiro isso, que as corretoras são como carros e todo carro tem a sua particularidade. A diferença entre cada uma dessas corretoras, quero deixar aqui bem claro, que elas não são só simplesmente corretoras, não são parecidas, tal como vocês podem observar. A coisa mais importante a se reparar na diferença das corretoras é a volatilidade. A volatilidade é o modo como o mercado se movimenta, assim como cada carro apresentado aqui tem a sua forma de se mover, acelera de um jeito diferente. A volatilidade das corretoras é extremamente importante para as tuas análises, porque se você fizer uma operação, naquele exato momento você comprou e simplesmente a volatilidade da corretora pode tirar a tua operação, pode te colocar no empate ou pode te tirar nos últimos segundos. Então vocês precisam analisar esses pontos, entender como cada corretora se movimenta, porque elas usam também isso como parte da manipulação. Então os gaps absurdos que para você que é iniciante e não entende nada, vais perceber ao decorrer das aulas. Vou falar sobre gap, que é o deslocamento do preço, vou falar sobre um monte de coisas, mas tudo a seu tempo. É preciso entender passo a passo para que as coisas sejam formalizadas, para que você tenha uma habilitação certa, para que você consiga entrar no gráfico e perceber o que você precisa fazer, ok? Então hoje aqui eu vou conduzir a Mercedes, é aqui onde nós vamos analisar. Mas agora vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre macroanálise e microanálise. Por que que elas são de extrema importância para a nossa produtividade, para o nosso desempenho frente ao gráfico? Porque são elas que serão usadas como meio de interpretação gráfica. Por isso que vocês devem aprender e assistirem bem à aula passada, porque aqui estão os 5 contextos. Na aula passada eu falei sobre a estrutura do mercado, falei dos 5 contextos do mercado. Agora vocês podem observar aqui que os 5 contextos estão separados. Os 5 contextos já não estão juntos. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Quando estamos a falar da macroanálise, estamos a falar da observação. Quando estamos a falar da microanálise, estamos a falar da execução.
Quer dizer, dos 5 contextos gráficos que você aprendeu na aula passada, você vai precisar apenas 3 para macroanálise. Você vai precisar saber a direção do mercado, a construção e o alvo. Como é que o mercado se construiu, qual é seu alvo e posteriormente qual é a sua direção. Por isso que você precisa entender sobre tendências, topos e fundos ascendentes e descendentes e regiões extremas. Mas agora vamos para o gráfico entender como de fato analisar a macro. E é isso, vamos para o nosso carro, o nosso Mercedes. Quando você entrar no gráfico, você vai olhar para isso, vai parecer que é um monte de confusão. Por isso eu trouxe aqui a análise macro, que é a observação, depois a micro, que é o gatilho que vai te fazer operar, porque a micro é a execução. O que é que você precisa entender? Já observamos que para análise macro nós precisamos saber da direção, a construção e o alvo. Logo, nós precisamos identificar a tendência. Qual é a tendência de mercado? Você só precisa identificar o que é que o mercado está a fazer. Como eu vou identificar o que é que o mercado está a fazer se eu não sei nada, não entendi nada, até hoje eu não consegui entender nada? Espero que você vai entender passo a passo. Primeiro, identifique a tendência. Para identificar uma tendência é simples. É só olhar um topo e um fundo. É só reparar uma extremidade alta e uma extremidade baixa. Isso é uma extremidade. Quer dizer que este é um fundo. Se este é um fundo aqui e o mercado ainda não veio romper esse fundo, então ainda estamos diante de uma tendência de alta. Se o mercado, por exemplo, fizesse isso, chegou até essa região e depois, não é, rompeu. Quer dizer que o mercado rompeu esse fundo, rompeu este fundo aqui em específico. Este fundo foi rompido. Se o fundo foi rompido, significa que já não estamos numa tendência de alta. Por quê? Porque a segurança de uma tendência de alta está no último fundo. Se a tendência de alta perde o último fundo, logo deixa de ser uma tendência de alta. Inversão de fluxo. Quer dizer que saiu de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Anotem isso, que a segurança de uma tendência de alta está no último fundo que ele formou. Se esse fundo é rompido, então temos a inversão de fluxo. Mas vocês conseguem notar aqui que o mercado ainda não perdeu este fundo. Este é o fundo macro. Agora, como vamos fazer o nosso apontamento? Já identificamos que este é o fundo. Você vai pegar uma linha aqui, vai ajustar até aqui, o último topo. Quer dizer, do primeiro fundo até o último topo. Já identificamos que o mercado está numa tendência de alta. Agora, nós precisamos identificar se nessa tendência de alta tem topos e fundos ascendentes e descendentes. Como identificar se o mercado está a fazer topos e fundos ascendentes e descendentes? O mercado vai fazer isso. Quem assistiu a aula passada vai entender. Quer dizer que o mercado está a montar uma escada. Só até aqui nós temos uma tendência de alta. Por quê? Porque reparamos o primeiro fundo que originou esse topo e nós sabemos que a segurança de uma tendência de alta está no último fundo. Qual é o último fundo que o mercado fez aqui? Nesse caso, o último fundo que o mercado fez aqui foi este. Por que foi este? Por quê? Porque o fundo é originado por um topo. Assim como este topo aqui, originou um fundo. Originou qual fundo? Originou este fundo aqui. Logo, se este fundo fosse perdido, no caso, este fundo aqui fosse perdido, fosse rompido, quer dizer que nós já não estaríamos diante de uma tendência de alta, porque a segurança de uma tendência de alta está no último fundo válido. Então, este era o último fundo válido desta tendência de alta. E o mercado prosseguiu. Quer dizer que quando o mercado rompe esse topo, continua com a tendência. Ele faz uma pernada de alta para fazer um fundo. Este fundo que ele faz é para romper este topo, para continuar com sua tendência. Numa tendência de alta, chama-se topos e fundos ascendentes. Numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então o mercado faz uma pernada de alta e cria uma extremidade. O que entende-se por extremidade? Extremidade é o ponto, é o pico, é a parte mais afiada. Então não quero chegar até o extremo, não quero chegar até um nível em que eu não vou conseguir me recompor. Não quero chegar ao extremo contigo. Então essa é a extremidade. Quando o mercado cria uma extremidade, ela procura criar um fundo. Ela vai repousar, vai criar um fundo. E quando cria um fundo, origina as regiões conhecidas como regiões extremas, que servem como alvo. Então o mercado criou uma extremidade
que vai servir como alvo. Quer dizer que o mercado tem como objetivo romper esse último ponto extremo. Então ele faz um fundo e rompe. Quer dizer que ele renovou a tendência, ou seja, concluiu com o seu objetivo. E quando é que o mercado inverte o fluxo? Quando este fundo que está aqui é rompido. Se o mercado decidir vir romper este fundo aqui, quer dizer que este fundo foi rompido, logo já não estamos diante de uma tendência de alta. Agora, se eu já deixei aqui claro que a segurança de uma tendência de alta está no último fundo e a segurança de uma tendência de baixa, onde é que se encontra? A segurança de uma tendência de baixa está no último topo válido. Quer dizer que aqui nós já estamos diante de quê? De uma tendência de baixa. Prestem atenção. Vou criar aqui um canal. Estamos diante de uma tendência de baixa e o mercado foi caindo. Quer dizer que a região extrema, a região de alvo de uma tendência de baixa, ao invés de ser o topo, como é na tendência de alta, na tendência de baixa são os fundos. Por isso que o mercado faz isso. Então, ele veio, criou um fundo para depois vir romper esse fundo. Por isso que ele veio romper este fundo. Então, se fez o rompimento do fundo, quer dizer que ele vai continuar com essa intenção de romper fundo, porque o objetivo é o alvo que ele tem. A missão dele é romper os fundos, enquanto que numa tendência de alta a missão é romper os topos. Por isso que quando essa tendência de baixa perder o último topo válido, que é essa extremidade que vocês conseguem ver aqui, o mercado fizer isso, romper, perder o último topo válido, quer dizer que nós já estamos diante de uma tendência de alta. A segurança de uma tendência de alta está no último fundo válido e a segurança de uma tendência de baixa está no último topo válido. Então nós estamos aqui a fazer análise macro, entender como o mercado está ou se encontra nesse momento. Então já chegamos à conclusão que o mercado está numa tendência de alta. Por quê? Porque nós marcamos o fundo que originou essa pernada de alta. Esta pernada de alta foi a resposta da nossa tendência, da nossa direção. Quer dizer que para a gente saber se o mercado realmente está numa tendência de alta, nós precisamos analisar este fundo que originou essa pernada de alta. Mas no seu caminho, essa tendência originou um topo. E o topo que essa tendência originou foi aqui. Quer dizer que ela criou dois topos. Para ela chegar até esse nível, ela precisou criar um alvo, um ponto extremo. Por isso que ela fez um fundo aqui, quando chegou nesse topo, fez um fundo. Fez esse fundo para quê? Para romper este topo. Porque eu quero subir a escada, eu não quero pular a escada. Eu quero fazer com que a minha tendência seja forte. Então eles trabalham com base a isso. Eu vou criar um topo para depois romper esse topo. Quer dizer que é um ponto de liquidez. Então ele criou este topo para depois romper. E fez esse processo. O que aconteceu? Ele rompeu este topo. Quer dizer que a segurança dessa tendência de alta esteve aqui nesse fundo. Já analisamos a visão na tendência de alta. Agora nós precisamos analisar na tendência de baixa. Está aqui o gráfico neste exato momento. O que é que está a fazer? O que é que o mercado está a fazer? O mercado, tal como eu disse, a segurança de uma tendência de alta está no último fundo e a segurança de uma tendência de baixa está no último topo. Olhem o que é que o mercado está a fazer. Nós temos aqui o último topo. E aqui agora nós temos uma briga entre os vendedores e os compradores. Quem vai dominar o mercado a partir desse momento? Os compradores querem vir romper esse topo, porque o alvo deles, tal como fizeram aqui, criaram um topo, depois originaram um fundo e romperam esse topo. É o foco deles. Agora, os vendedores, como foram dominados durante essa toda a tendência de alta, o que eles querem fazer? Querem vir romper este fundo aqui. Okay? A visão macro é que eles querem vir romper este fundo. Por isso que o mercado está nessa intenção. Está a fazer topos e fundos que descendentes. Entendam, pessoal. Se aqui o mercado foi fazendo topos e fundos ascendentes, foi montando a sua escada,
ok? Aqui o mercado agora está a fazer topos e fundos descendentes. Por quê? Porque o objetivo dela, o alvo dela é de romper este fundo. Por isso que ela já está a criar essa tendência de baixa, ok? Está a criar essa tendência de baixa para vir romper esse fundo. Quando ela vir romper esse fundo, quer dizer que nós vamos estar diante de uma tendência de baixa. Por quê? Porque a segurança de uma tendência de alta está no último fundo. Mas quando o mercado ou os compradores decidirem vir romper a segurança da tendência de baixa, que é esse último topo, a última extremidade, nós vamos estar diante novamente de uma tendência de alta. Por quê? Porque a segurança de uma tendência de baixa está no último topo. Então, se esse último topo foi rompido pelos compradores, logo a tendência inverte. Nós temos a inversão do fluxo, quer dizer que os compradores agora estão a comandar. Enquanto esse fundo não for rompido, quer dizer que esta toda tendência é uma tendência de alta macro. E o que o mercado está a fazer aqui é simplesmente o que ele fez aqui. Okay? Ele vai construir esse espaço. Ela fez aqui um topo e fundo ascendente. Ok? O mercado está a fazer o mesmo, apesar que aqui tem mais fluxo, tem mais velas do que aqui, mas ela está a fazer o mesmo processo. Ok? Ela pode ser uma onda estendida, por exemplo. Okay? Está a fazer esse todo o processo, está a fazer aqui, para depois fazer o que? Vir romper. Então, quando ela romper este topo aqui, quer dizer que nós estamos ainda numa tendência de alta. Por quê? Porque esse topo foi rompido, é o objetivo dos compradores. Nós estamos diante de uma tendência de alta macro. Aqui ela já tinha feito esse rompimento desse topo, que era o objetivo dos compradores. Se os compradores decidirem romper esse topo, quer dizer que eles ainda estão no domínio. Enquanto os vendedores não virem romper este fundo aqui que foi criado, fazer isso, não virem romper aqui o fundo, nós ainda vamos estar diante de uma tendência de alta. Eu quero que vocês percebam esse contexto, porque é muito importante entender isso. Isso é análise macro do mercado. Então nós aqui olhamos na visão de topos e fundos ascendentes e na visão de topos e fundos descendentes. Identificamos os alvos, que são as regiões extremas, sabemos a tendência, sabemos a direção do mercado, sabemos que o mercado nesse momento se encontra numa tendência de alta. Por que se encontra numa tendência de alta? Porque nós tivemos aqui a formação do primeiro topo, que originou um fundo e foi rompido. Quando ele rompe esse topo, quer dizer que o mercado demonstra interesse em continuar como comprador. Então, se ele demonstrou interesse em continuar como comprador, quer dizer que a sua força sobrepõe os vendedores. Originou o segundo topo. Enquanto este topo não for rompido, quer dizer que temos uma briga aqui entre os compradores e os vendedores. Por quê? Porque este último topo é o foco dos compradores. Os compradores têm o interesse de continuar a subir. Para quê? Para ir buscar este topo. E agora, qual é o fundo que este topo originou? O fundo que este topo originou é este. Okay? É este fundo. O que significa que a sua segurança. Se os vendedores conseguirem romper este fundo, prestem atenção que é isso que o mercado quer fazer. Se romper este fundo, quer dizer que nós vamos estar diante de uma tendência de quê? De baixa. Porque o mercado rompeu a segurança da tendência de alta. Por quê? Porque esse é o último topo que esta tendência de alta originou. Então, entender a macro, ter a visão macro do mercado é muito importante. Por isso, que eu separei aqui os contextos. Vocês precisam entender a direção do mercado. Como ele constrói, está a fazer topos e fundos ascendentes e descendentes. Qual é o alvo? Quais são as regiões extremas? Para depois você começar a operar. Para depois você decidir investir. Colocar $10, $5 numa operação. Por quê? Porque assim você já tem noção do que o mercado está a fazer. Então eu preciso observar o que o mercado está a fazer. Então o mercado fez dois topos. Nós estamos aqui. O primeiro topo, temos aqui o segundo topo. E a segurança da tendência de alta está no último fundo que ela originou. Você vai lendo o mercado. É dessa forma que você lê o mercado. Por quê? Porque você percebe o que o mercado está a fazer. Se fosse em Forex, por exemplo, você já teria muito dinheiro.
Por quê? Porque você entendeu a movimentação do mercado. Quando uma tendência de alta perde o seu último fundo, perdeu a sua segurança, você pega no reteste e vai surfar aquela toda queda. Numa tendência de baixa, perde o seu último topo, você vai surfar toda a alta, vai pegar no reteste. Então vocês estão a entender o contexto do mercado, a estrutura, não somente para ser aplicada aqui em opções binárias. A estrutura que eu ensino vai ser aplicada quando vocês decidirem migrar para o Forex. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Mas, infelizmente, em opções binárias nós não operamos análise macro. Por isso que a análise macro em opções binárias é simplesmente para observar, entender onde o mercado vai, entender o interesse do mercado, ok? Então, sobre análise macro, o que vocês precisam saber é que numa tendência de alta, ela faz topos e fundos ascendentes. E numa tendência de baixa, ela faz topos e fundos descendentes. Por exemplo, nós temos aqui uma tendência macro de alta. Nessa tendência macro de alta, o que o mercado foi fazendo? O mercado foi fazendo topos e fundos descendentes. É a posição que uma pessoa estivesse ao subir uma escada. Então, numa tendência de alta, o mercado faz topos e fundos ascendentes. É isso que você precisa identificar. E cada degrau representa um alvo. Assim como uma pessoa estivesse a subir uma escada, o primeiro degrau, o segundo, o alvo dele se calhar é pular logo no terceiro, no quarto. Então, essas extremidades que eu vou mostrar aqui para vocês, essas representam o alvo, porque é cada degrau do mercado, ok? Então, dentro da análise macro ou da macroanálise, nós precisamos entender esses pontos. A análise macro serve simplesmente para a observação, saber a direção do mercado, como é que ela está a construir a tendência, quais são os alvos, será que esses alvos já foram rompidos? Que quando o mercado rompe os seus alvos, quer dizer que completou a sua missão, a sua intenção. Numa tendência de alta, por exemplo, é originar um novo fundo, para esse fundo que foi originado por conta de um topo, romper esse topo. Deixa eu explicar que fica melhor. Então ela faz uma extremidade, origina um fundo, e este fundo vai originar uma pernada de alta para romper este topo, esta extremidade. Então, quando ela rompe essa extremidade, quer dizer que completou a sua missão. Ela vai querer renovar um outro topo, ok? Então, ela vai fazer um fundo para depois querer renovar um outro topo para romper o topo anterior, ok? Então, sobre a tendência de alta, é isso. Ela vai fazendo topos e fundos ascendentes, como se fosse subir a escada. Numa tendência de baixa, ela vai fazer fundos e topos descendentes. Então, ela vai fazer isso. Qual é o foco de uma tendência de baixa? É romper os últimos fundos. Se o foco de uma tendência de alta é romper os últimos topos, na tendência de baixa são os últimos fundos. O mercado move-se por liquidez. Então, esses pontos são as liquidez. Mas aqui no mercado de opções binárias em específico, nós vamos falar sobre alvo. São regiões magnéticas que depois o preço vai puxando, ok? Então, é isso que vocês precisam entender. Numa tendência de baixa, vou desenhar para vocês entenderem, numa tendência de baixa, o mercado origina um fundo, esse fundo cria um topo para depois romper este fundo. Esse é o ciclo que o mercado trabalha. Numa tendência de baixa, ela cria um fundo, origina um topo para que esse topo tenha força para romper o último fundo. Então, esse era o último fundo. Ela criou um fundo novo para originar um topo e depois romper este fundo. Por quê? Porque aqui são as regiões extremas, são as regiões de interesse do mercado, porque o mercado quer romper essas regiões. É assim que se movem as tendências de altas e de baixas. E eu espero que vocês estejam a entender, porque isso é muito importante. Então estamos numa posição descendente, porque o mercado vai criando escada. É como se alguém estivesse a descer, e numa tendência de alta é como se alguém estivesse a subir. É esse ciclo que as pessoas fazem ao subir uma escada. Então, dentro do mercado, sobretudo operacional de fluxo de velas, onde você só vai pegar operações com base no fluxo de velas, que é sobre tendências de alta e tendências de baixa, o que funciona é isso. Operacionais baseados em suporte e resistência são tendências lateralizadas.
Eu não vou ensinar aqui sobre tendências lateralizadas e muito a fundo, porque são regiões onde acontecem muitos falsos rompimentos. São regiões de risco, por quê? Porque a tendência lateralizada em si é uma tendência indecisa, porque o mercado não sabe para onde vai ir, se vai descer ou se vai subir. Por isso que eu não ensino a operar suporte e resistência. Mais tarde vocês vão aprender, claro que eu vou ensinar, mas atualmente o que eu quero que vocês entendam é o que é certo para vocês começarem. Vocês não devem aprender sobre muita coisa. Vão operar suporte e resistência, depois vão envolver retração, reversão, é muita coisa. Suporte e resistência é o mais ensinado, mas é o tipo de operacional que envolve mais análise, que envolve mais interpretação, porque são regiões de alto risco. É como se fosse uma acumulação, depois o mercado precisa manipular para distribuir. Então as pessoas não entendem esse contexto do mercado, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, só para resumir, vocês perceberam que nós estamos acompanhando esse gráfico desde o princípio. E até o momento o mercado ainda não veio romper o nosso último fundo, que é este, ok? Que é este. Por que é este? Porque essa tendência de alta originou dois topos. Originou esse topo, que originou um fundo, esse fundo originou o último topo. Logo, a segurança desta tendência de alta está no último fundo que este topo aqui originou. Agora, nós vamos saber qual é o fundo que este topo originou. Okay? Então, o último fundo que este topo originou foi este. No princípio da nossa aula, tínhamos aqui este fundo, mas depois o mercado foi consolidando, rompeu este fundo, originou um novo fundo. Quer dizer que o mercado está à procura do seu interesse. O interesse já não é comprador, o interesse é vendedor. Por quê? Porque o mercado está há muito tempo a trabalhar nessa região. O mercado já está aqui preso há uns tantos minutos. Okay? Está a trabalhar nessa região, não consegue sair dessa região. Podemos sim considerar que é uma lateralização, porque o mercado não consegue sair dessa região. Ele rompe, mas não rompe regiões assim tão importantes. Pessoal, estava aqui a gravar. Estava aqui a gravar sem o microfone. Ai, que coisa. Que a energia tinha ido. Ligaram o gerador do condomínio. Então fiquei uns 15 minutos assim, ou 20, sem energia. E aí o mercado foi desenvolvendo. E eu liguei a câmera, liguei o computador para voltar à aula. E no final percebi que estava a gravar sem o microfone. Ok? Mas é isso, vamos à aula então. Então, como eu estava a dizer, a segurança desta tendência de alta está nesse fundo. Este último topo, que foi originado por esse fundo, ele originou um fundo. Qual fundo que ele originou? Este fundo. Este fundo aqui já foi rompido por esse fundo. Na verdade, não foi rompido, por isso que muitos cometem grandes erros. Este fundo não rompeu este último fundo, porque o rompimento de um fundo não pode ser com pavio, não pode ser com essas linhas, para quem não conhece. Tem que ser com corpo, quer dizer que deve ser uma vela a romper, ok? Deve ser uma vela a romper aqui. O rompimento deve acontecer com corpo e não com pavio. Ok? Olha aqui. Então, se vocês repararem aqui, este último fundo que foi originado por esse topo aqui, originou um fundo, que é este fundo que nós estamos aqui a dizer. Mas, depois disso, o mercado movimentou-se, criou um topo, rompeu este último topo. Muitos aqui diriam que este fundo já foi rompido, mas na verdade é onde muitos erram. Este fundo não foi rompido porque o rompimento acontece com o corpo e não com o pavio. Se eu traçar aqui uma linha clara nestes fundos, vocês vão perceber que este fundo aqui não foi rompido. Vou traçar aqui para vocês verem. Ok? Este fundo não foi rompido. Para que nós tenhamos certeza que este fundo foi rompido, o mercado precisava romper com o corpo. Ok? Precisava romper com o corpo. O mercado precisava fazer isso. O mercado não rompeu com o corpo, rompeu com o pavio.
Percebem que aqui o mercado não conseguiu romper com o corpo, o mercado precisava romper com o corpo para que este fosse o último fundo. Então, este continua sendo o último fundo e este continua sendo simplesmente um padrão. Originou um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, que indica reversão de movimento, ok? Então, vocês precisam prestar atenção nesses detalhes. Isso é análise macro. Não é para operar, é simplesmente para observar o mercado a desenvolver. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Então, dentro da análise macro, nós precisamos olhar para esses detalhes. Numa tendência de baixo, o que é que nós precisamos identificar? Precisamos identificar se o último topo foi rompido. Se o último topo for rompido, então nós vamos estar diante de uma inversão de fluxo. Quer dizer que vamos deixar de estar numa tendência de baixa, porque a segurança de uma tendência de baixa está no último topo, enquanto que numa tendência de alta está no último fundo. Os topos são a segurança das tendências de baixa. Por quê? Porque os fundos são os seus alvos. E numa tendência de alta, os seus alvos são os topos. Então entender isso é muito importante e é libertador. Vocês conseguem ver que o mercado não consegue sair dessa caixa, não consegue sair dessa região. Quer dizer que o domínio dos compradores é maior porque esse fundo ainda não foi rompido, ok? Este fundo precisa ser rompido para que o mercado caia, pessoal, para que o mercado caia. Mas tudo indica que o mercado vai cair, porque como é que eu sei que o mercado provavelmente vai cair? Porque o mercado já está a fazer topos menores que os anteriores. Aqui tem um topo, esse topo não conseguiu ser rompido, então não temos renovação da tendência. Fez um topo menor que o anterior, logo o mercado vai fazendo topo menores que o anterior até descer. Então isso é o contexto do mercado, isso é a leitura que vocês devem ter. O mercado daqui a nada vai cair e é isso que vocês precisam entender sobre a estrutura do mercado. Então vamos agora falar sobre microanálise. Já falamos sobre macroanálise, agora vamos falar da micro, porque nesse momento onde você vai executar as suas ordens, é aqui onde você vai aprender estratégias, padrões, é quando você vai fazer tudo. Só que o erro é que muitos são ensinados logo aqui. As pessoas são ensinadas a lerem o mercado no micro, e quando elas leem no micro não percebem a raiz do problema, não entendem a direção do mercado, não sabem o que fazer. Isso gera confusão, e quando a gente tem confusão, acaba na frustração porque as pessoas não conseguem digerir a pouca informação que elas obtiveram. Então essa realidade da macro, você ter uma visão macro do mercado e a micro, porque a visão macro é que vai te trazer a luz, é a observação, e a micro é onde você vai executar. Por isso que aqui a micro é o ponto mais importante das opções binárias, ok? Então já repartimos aqui que os três contextos, tendências, topos e fundos ascendentes e descendentes e as regiões extremas fazem parte da macroanálise, é observação. E lotes, impulsão e correção fazem parte da microanálise. Eu podia incluir aqui na microanálise estratégias, padrões gráficos, mas vamos deixar as coisas passo a passo. Vocês precisam entender como isso funciona. Essa é a minha missão, ok? É só vocês estudarem e vocês vão ver o vosso resultado. Então, quando estamos a falar de lotes, impulsão e correção, nós devemos ter a capacidade, após analisar, após ler o mercado no seu tempo maior, na sua estrutura, na sua plenitude, entender o que é que de fato move o mercado. Eu estou aqui nessa parte desde o princípio para vocês entenderem como o mercado se move. E é fácil vocês olharem para isso e perceberem que tudo que eu havia explicado está a acontecer. Ok? O mercado tentou vir romper este último fundo, que é o fundo que nós estamos a falar muito, rompeu este último fundo que o caracteriza agora neste exato momento como uma tendência de baixa. Por quê? Porque ela rompeu o último fundo que foi originado por esse último topo desta pernada compradora, desta pernada de alta. Então vocês precisam entender que o contexto é muito importante. Então nós temos aqui o último fundo. Quer dizer que a segurança, já que a gente está numa tendência de baixa atualmente, nós estamos numa tendência de baixa atualmente, olha, estamos numa tendência de baixa atualmente. Por quê? Porque o último topo é este. Logo, vamos àquela tese de que a segurança de uma tendência de baixa está no último topo válido, ok? Este é o último topo válido.
da tendência de baixa. Porque é este topo que originou este fundo aqui, este fundo duplo. Este fundo duplo foi rompido por esse último fundo. E o que é que o mercado vai fazer? O mercado vai fazer isso para depois seguir. Entender o contexto é uma maravilha. Ainda estou aqui a falar sobre a macro, mas agora vamos falar sobre a micro. Como de fato começar a operar? Simples, você só precisa identificar os pontos, os contextos da microanálise. Quais são os contextos? Lotes, impulsão e correção. Simples. O que é que você precisa entender aqui? Você precisa identificar se o mercado neste momento está a ter um ciclo de sequências de velas vendedoras, o que indica uma força por parte dos vendedores. Se não tiver, que é o caso daqui, desta pernada de alta que tem poucas velas vermelhas, significa que ainda estão numa briga entre quem vai dominar a tendência. Porque apesar dos apesares, a macro tendência é de alta. A macro tendência é de alta. Porque esse fundo foi rompido, falta esse fundo a ser rompido. Então é que o mercado vai lutando a todo custo. Então o que é que nós precisamos identificar na micro? A micro é aqui, é o exato momento em que o gráfico está a acontecer, é aqui onde você vai operar. Então o que é que nós temos aqui? Temos um alvo. O mercado está a ir buscar esse topo e esta pernada favorece mais os compradores do que os vendedores. Por quê? Porque os lotes que os vendedores estão a fazer são pequenos. Um lote fraco, não é um lote forte como este, por exemplo. Com velas de força, não é um lote como este. Quer dizer que isso demonstra muita fraqueza por parte dos vendedores, ok? Demonstra muita fraqueza. Aqui teve lote comprador, o que significa que os compradores estão bem posicionados. Teve mais um lote comprador. Quer dizer que os vendedores aqui, o único lote que teve uma vela cheia foi esse. De resto, teve velas com corpo muito vazio. Então, nós aí já identificamos que o mercado está a demonstrar muita fraqueza por parte dos vendedores. Então aí já reparamos que o mercado está a demonstrar muita fraqueza por parte dos vendedores. Mas a tendência vigente atual é de baixa, apesar dos compradores estarem a dominar nesse momento. Por quê? Porque eles apresentam lotes com maior força. Olhem, com maior força, ok? Diferente dos vendedores aqui, ó. Lote fraco, fraquinho, lote fraco, muito fraco. Okay? Quer dizer que aqui, nesse momento, o mercado se encontra numa tendência de alta. Okay? Se encontra numa tendência de alta. Mas dessa forma que o mercado está a subir, falando sobre a impulsão e correção, também não é muito saudável. Por quê? Porque a impulsão e correção deve ser como esta daqui. Essa é uma impulsão e correção saudável. Reparem que o mercado faz uma sequência de velas vendedoras, o que demonstra domínio total da tendência. É isso. Isso é uma tendência forte de queda, é uma tendência forte de baixa, porque os vendedores estão a dominar a todo custo essa tendência. Então, estão presentes na sua maior parte. Vem tentativa dos compradores com duas velas, os vendedores corrigem o movimento com mais velas. Então, vocês aqui conseguem notar que o mercado está a ser dominado pelos vendedores. Diferente daqui, nesse momento o mercado está indeciso. Por quê? Porque a polaridade que defende essa tendência, que são os vendedores, está fraca. Está a apresentar lotes fracos, não está a apresentar lotes como aqui, por exemplo. Aqui a correção, a impulsão está a ser bem feita. Maioritariamente os vendedores com mais velas e os compradores com poucas velas, mas todas elas cheias. Então vocês precisam olhar para esse critério. Nós aqui estamos já a analisar a micro, ok? Esse é o mercado real, é onde você vai começar a executar a operação, identificando a força entre os compradores e os vendedores. E aqui nós sabemos que no passado os vendedores dominaram. Quer dizer que essa tendência de alta ainda continua a ser dominada pelos vendedores. Por quê? Porque a correção não está a ser feita como foi feita aqui. Então, se esta tendência de alta fosse realmente forte, teria o mesmo processo de impulsão e correção como nesta tendência. É aqui nesse exato momento que a gente vai começar a procurar as nossas oportunidades. É aqui nesse exato momento que a gente vai procurar as nossas oportunidades. Já identificamos que a força predominante é a vendedora, que nesse exato momento o mercado se encontra numa tendência de alta, mas essa tendência de alta não é uma tendência saudável, é uma tendência fraca. Por quê? Porque os lotes apresentam pouca força.
Então aqui o que nós devemos procurar por venda. Apesar de que estaríamos aí contra a tendência, mas essa tendência é muito fraca, porque a macro tendência nesse exato momento é de baixa. Então aqui nós vamos buscar operação de venda. É isso que vocês precisam entender. Vocês precisam olhar para essa característica. Então, quando nós estamos a falar da microanálise, estamos a falar desses movimentos. Okay? Aqui nós vamos buscar operações de venda. Naturalmente, vocês podem buscar operações vendedoras. Porque o mercado aqui, qual é o foco dele? É buscar esse fundo, tal como eu disse. Isso é só uma questão de vocês estudarem e aplicarem o que eu estou aqui a dizer. O alvo dos vendedores são os fundos e o alvo dos compradores são os topos. Então, essa tentativa dos compradores aqui foi invalidada. Por quê? Porque os vendedores querem ir buscar esse fundo como alvo. É o alvo dos vendedores. Okay? Os vendedores querem esse fundo. Okay? Aqui nós vamos depois falar sobre as estratégias, vamos falar sobre os padrões gráficos, mas antes vocês precisam entender e ler o que uma vela diz. Vai ter aula onde eu vou falar sobre a anatomia dos candlesticks, que são as velas que vocês conseguem ver aqui. O que é esse pavio aqui? O que o tamanho do pavio nos diz? Eu vou ensinar tudo para vocês. Vocês só precisam aplicar e estudar isso, entender a base. A base do mercado é essa. Vocês precisam focar nisso com excelência, que vai dar tudo certo. Quando você estuda, você aprende, você consegue tirar maior proveito do mercado com relação àquelas pessoas que aprendem simplesmente a estratégia, que entram no mercado, entram já com medo de perder dinheiro, porque não são provedores de conhecimento, não têm a base didática ou científica do mercado, não sabem como executar. Por quê? Porque eles foram ensinados a apostar. Teve aí um comando, uma taxa dividida, vende aí ou compra aí. Então as pessoas são ensinadas a operarem dessa forma, mas eu resolvi trazer algo diferente que é só vocês aplicarem. Estudo. Não existe uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro se não estudando. O segredo das opções binárias é ter uma banca maior. Com conhecimento, com uma banca maior, você consegue escalar. Você já tem um conhecimento, mas você tem dificuldades em ter resultado. Primeiro, porque você não tem base sólida. Você não tem conhecimento de mercado, você não sabe como o mercado funciona, você não consegue analisar a macro, você não consegue analisar a micro por conta da ansiedade. O teu único propósito é chegar no mercado, encontrar a estratégia que você aprendeu no YouTube. É isso que você sabe fazer. Mas quando você começar a aplicar da forma que eu estou aqui a ensinar para você, os resultados vão mudar. Então, basicamente, esta aula sobre macro movimento e micro movimento foi mais uma base para vocês entenderem como realmente as coisas funcionam. A minha missão é fazer com que esse conteúdo valioso chegue para mais pessoas. A minha intenção não é cobrar nada. Eu não procuro lucros. Eu busco conhecimento, porque eu sei que conhecimento liberta. A técnica é muito importante. Não existe nada além da técnica, nada além do conhecimento. Por isso que se você quer se dar bem com esse mercado, você precisa conhecer, você precisa ter domínio. Isso é muito mais importante do que você ver aí o histórico verde. Se você quer viver realmente no mercado, você precisa fazer a coisa certa. Então, sobre a aula de hoje é basicamente isso. Falamos sobre a macroanálise, com um grande destaque. Falamos sobre a microanálise, simplesmente sobre lotes, impulsão e correção, que vocês já aprenderam na aula passada. Então, no tempo de execução, a gente vai aprender sobre estratégias. Eu vou ensinar aquilo que funciona para mim, aquilo que se ajusta ao contexto. Não se opera estratégia de forma isolada. Se você operar estratégia de forma isolada, você vai estar sempre no prejuízo. Você vai estar sempre nos losses. Uma semana vai estar positivo, na outra vai estar ruim, depois vai acabar por quebrar a banca. Então é preciso você estar ciente do que estás a fazer. Aplique, treine e estude. Se você pensou que eu podia te passar uma estratégia milagrosa, esquece. Não existe estratégia milagrosa. Não existe uma fórmula, uma solução mágica para você ter resultado, para você ter muito dinheiro. E existem pessoas que fazem muito dinheiro só com estratégias. Mas por que essas pessoas não vivem realmente do mercado? Porque não conhecem a base do mercado, porque não sabem a estrutura, porque não entendem o contexto por detrás dessa toda movimentação. E eu estou a passar aqui o conteúdo de graça para você. É só aplicar. Não tenha medo, não tenha receio. Eu já aprendi isso, aprendi dessa forma. Vai ser difícil eu entender agora. Não vai ser difícil. Se realmente você quer ver do mercado e olhas esse mercado como uma profissão e não como uma renda extra, você vai viver do mercado, você vai aprender o conteúdo que eu acabei de passar aqui para você. E lembrem que os bons resultados vêm naturalmente ao longo do tempo. Menos ansiedade, mais análise. Nos anciens braqués, ouais. Certains schlag, ouais. J'ai rentré chez Cartier, ouais.